A minha migração para o Brasil foi por meio do esporte. Tive escolhas, foram meus pais que decidiram, né, a minha imigração. E eu decidi que eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Meu pai morreu de fome na Segunda Guerra Mundial. Meu irmão faleceu na minha mão. Na época era jogador de futebol profissional na Bolívia. Eu tive um acidente, machuquei a coluna e vim fazer um tratamento fisioterápico no Morumbi. Foram meus pais que decidiram, né, a minha imigração e eles acabaram conhecendo o país através de um parente próximo, né, prima dele, e pela decisão dos pais. Um dos momentos mais fortes da minha vida lá é quando eu vi uma mulher que ela era sobrevivente do Holocausto e lá eles tatuavam o braço dos prisioneiros. Eu vi aquela mulher com 80 e poucos anos enterrando o próprio neto. Na época que eu cheguei no Brasil, lógico que tive uma dificuldade tremenda por causa da língua, principalmente, né, comunicação. Sempre fui uma criança falante, né, que gostava de escrever, né, de criar histórias, né, eu gostava muito disso. Agora, depois que cheguei no Brasil, sem querer, acabei virando meio que deficiente, né, acabei virando surdo, mudo e, né. Eu vi no primeiro canal de televisão que eu conheci aqui, era o 4 da SBT, onde tem um palhaço, o Bosso. E eu gostei da programação, então ficava grudado na tela. E eu aprendi muita coisa com ele. Entre brincadeira e brincadeira, eu aprendi como que a gente pede um suco, um lanche. Qualquer imigrante que vem aqui vai ter uma dificuldade sobre a língua, ele não sabe falar português, mas se ele usa a cabeça e fala português, ele pode fazer o que ele quer. Pode começar com qualquer tipo de serviço, ele vai sim ficar melhor para ele. Nunca enfrentei uma discriminação, uma perseguição. Hoje em dia eu me dou muito bem com coreano, me dou com argentino, paraguaio, uruguaio, com todo latino-americano eu me dou muito bem. Agora com as outras colônias, com grego, judeu, eu também não tive dificuldade pelo trabalho que eu realizo na área de saúde e com os latinos pela parte esportiva, porque eu vou fazendo uma atividade esportiva ampla. Teve a oportunidade de criar para a comunidade boliviana o projeto Interligas. Sou criador, mentor e fundador daquilo. Eu fui convidado por um grande amigo, por Hugo Fernando, que não está aqui, deveria estar aqui, deve ter acontecido alguma coisa, e o Gonçalo Hurtado, que eles tiveram a ousadia de fazer a primeira rádio em língua espanhola, rádio comunitária aqui no Brasil, no São Paulo. Fui convidado por eles para abrir a página esportiva, do qual hoje em dia ainda eu faço parte. Então, um relacionamento muito bom com todas as comunidades. A gente não ignora, a gente está ciente da dificuldade que tem um boliviano com o coreano. O convívio não é falar 100% é bom, não. O convívio com o coreano é cheio de problemas e dificuldades. Isso também não representa que todo coreano é ruim. Tem alguns bons, como todo lugar. Sempre tem bom, mau e ruim. Isso é normal. Mas dentro da confecção, o coreano, ele soube
sabe aproveitar e explorar a mão de obra do boliviano. O boliviano precisa trabalhar. Da discriminação, isso eu acho que os coreanos têm muito. O boliviano hoje em dia, dentro do contexto brasileiro, ele é amparado pela dor, porque sempre escutou-se falar, coitado do boliviano que está sendo explorado com o coreano, trabalham até mais de meia-noite, isso aí, uma coisa que sai do coração da pessoa. A diferença de cultura tem muito mais dentro da colônia coreana. A gente divide em gerações, né? Primeira geração, os nossos pais, né? 1,5 ponto que a gente fala que saíram do país já com uma idade de adolescência, né? Que passaram a infância no país, né? Natal, e passaram a adolescência e juventude fora do país. Então a gente chama de 1,5 ponto. E segunda geração, que são aqueles que nasceram aqui, né? Que no meu caso é 1,5 ponto. Então a diferença a gente, né? Com a minha geração, com dos nossos pais, tanto dos meus pais quanto da segunda geração, é flexível, né? Agora, da segunda geração com a primeira geração é muito complicado, principalmente por causa da língua. Tem famílias que preservam a cultura e língua coreana, então os pais com os filhos, né, tem certo conflito, né? É uma obrigação nossa a gente informar para aquela nova geração, para os jovens de hoje em dia, até para os nossos próprios filhos, avisar para eles o que eram os costumes, as tradições nossas. Porque você esteja onde que você esteja, você não vai perder sua nacionalidade. Então, mas você tem que respeitar o meio ambiente onde que você está vivendo. Então, isso aí que representa para nós, que a gente respeita as leis, a gente respeita os costumes brasileiros. É um bairro que antigamente predominou pelos judeus, né? Pelo menos na época que eu cheguei, tinha muito mais judeus do que próprios coreanos. Os coreanos na época estavam mais no bairro de Aclimação, Liberdade, Cambuci. Hoje, os judeus saíram, foram mais para a região de Higienópolis, né? E quem acabou dominando, entre aspas, o bairro são os coreanos. Eu só posso dizer que eu tiro o chapéu para essa gente. Eles trabalham muito bem. Levaram esse bairro a um nível espetacular. Me dá muito inveja vendo aqueles centros culturais que eles têm aqui, lugar de jovem para se encontrar. Eles trabalham muito social. Gosto muito da paciência dos brasileiros, né? Que os brasileiros têm, que os coreanos realmente não têm. Eu falei, como estrangeiro, não abandona esse país.